pastor que vai ministrar para a gente aqui, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar te agradecer por estarmos mais uma vez em tua casa. Queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, por esta noite que o Senhor preparou para nós. E, Senhor, apresentamos a Ti as nossas vidas, apresentamos a Ti esse momento em que iremos aqui, Senhor amado, ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, Pai. Senhor, apresentamos diante do Senhor a vida do Teu servo, pastor Edmilson, usa o Teu filho com graça, ó Deus amado, nesta noite, para nos trazer a Tua palavra de ensinamento e entendimento, ó Pai. Senhor, vai de encontro àqueles, ó Deus amado, que ainda não chegaram, meu Pai. O Senhor os traga debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Senhor, nós pedimos também que o Senhor abençoe os nossos jovens que estão indo ali para a sede, Pai. Toma eles nas Tuas mãos, ó Pai. Que seja bênção naquele lugar hoje, ó Pai amado. E que aqui, Senhor amado, também seja bênção para as nossas vidas, Pai. Senhor, nós oramos nesse momento e nos colocamos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, pode ficar à vontade. Obrigado, pastor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bom, vamos ficar de pé novamente. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16. Pode ser, irmão. Juízes 16, né? Isso, 16. Glória a Deus. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e passou a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então o cercaram e toda noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com ambos os umbrais e com a tranca, e as arrancou, pondo-as sobre os ombros. Levou-as para cima até o cume do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: convençam, veja se descobre em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado, para te poderes subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela no quarto. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me, com que poderia ser amarrado? Ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obras nenhuma, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados no quarto. Ele arrebentou as cordas de seu braço, como se fosse um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentira. Declara-me, como poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmarem com pinos de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-os num pano, firmou-as com pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou de seu sono, arrancou o tear como o pino e os fios. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando
comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e cansando a alma dele se angustiou até a morte. Assim revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe havia revelado o seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me revelou todo o segredo. Assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando com 2 cadeias de bronze, puseram-lhe-nos para gerar um moinho na prisão, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Glória a Deus. Querido, só mais um texto. Abre lá em Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 14, Tiago 5,14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Vou repetir aqui de novo. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Vamos orar novamente? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, estamos nesta noite reunidos em Teu nome e em Tua presença. Nos cobre com Teu sangue. Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo em nosso meio. Pai, vai tocando de vida em vida, de pessoa em pessoa. Tira todo o sono, toda incredulidade, toda distração, Senhor, todo orgulho. Nos dê a graça de recebermos a Tua palavra com mansidão, com temor, com humildade. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Nos dê a graça, Pai, de colocarmos em prática a Tua palavra. Senhor, libera, Senhor Deus, a Tua palavra nesta noite, que os céus estejam abertos, que este lugar seja tomado de glória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos aí de trás, irmãos, pode sentar. Os irmãos de trás podem vir mais para frente um pouquinho, para a gente conversar. O que mais é até bom que não tem um microfone, que a gente conversa melhor aqui. Glória a Deus. Se quiser vir depois da coluna para cá, melhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos, né? É uma escola de liderança, sobre 2 doenças que atingem os líderes normalmente, né? Às vezes uma ou outra. Uma é o oposto da outra, parece ser meio antagônico, mas que atinge os líderes. Então eu creio que pode ser que você pode estar em uma ou em outra. Se tiver em uma ou na outra, as duas é do diabo, né? E que hoje que haja cura, que haja libertação. Glória a Deus. E se você não caiu em nenhuma das duas, irmãos, é uma palavra assim para vigiar, né? Uma palavra de alerta. Então, a primeira doença, vamos chamar ela de síndrome de Sansão.
né? Porque quando a gente pensa em Sansão, a gente associa normalmente pecado, queda, né? Alguém que foi infiel. Mas Sansão, irmãos, ele nasceu com um propósito, que era libertar Israel dos filisteus, e ele cumpriu esse propósito por 20 anos. A Bíblia diz que ele foi juiz por 20 anos. Então 20 anos, vamos colocar, ele foi bem sucedido. Nós vemos várias vitórias de Sansão contra os filisteus, né? Ele matando eles para tirar a roupa deles. Depois aquela questão lá das raposas, que ele destruiu a seara dos filisteus. E teve até aquela questão lá da queixada do jumento, né? Que a Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou quantos? Mais de 1000, não foi? Então você imagina, irmãos, que nem em filme de ficção você vê um negócio daquele, né? Eu gosto das vezes quando eu chego do culto domingo, a cabeça tão assim, irmãos, que eu vou assistir alguma coisa de briga, né? Geralmente é antigo, do Bruce Lee, não sei o quê. Mas você vê os filmes do Bruce Lee, ele matando, né, uns 20 ao mesmo tempo, como o Tiago lá. E você fala, que mentira, né? O cara vencer 20. Sansão, irmãos, foram quanto? Mais de 1000, e não foi com espada, uma queixada de jumento, que é coisa pequena. E a Bíblia nos mostra ali que ele passou o dia inteiro lutando. E quando chegou no final do dia, ele estava com sede, ele orou ao Senhor e saiu água da rocha. Então só Moisés, pelo que eu entendo, e Sansão fez uma oração dessa que saiu água da rocha. Glória a Deus. Para os irmãos entender como que ele era usado. Essa unção, irmãos, essa força dele, não tem ninguém que tinha essa força na história da humanidade, desde Adão até agora. Então era um homem privilegiado, tinha um chamado antes mesmo de nascer, cumpriu o seu ministério bem sucedido, né? Os filisteus tinham medo dele, ele era juiz em Israel. E o que aconteceu é que agora que entra a doença, porque às vezes, mano, acontece conosco. Nós temos o ministério bem sucedido, nós estamos cumprindo o chamado de Deus, o propósito, as coisas estão acontecendo, às vezes até por anos, bem sucedido. Mas se daqui a pouco você relaxa, daqui a pouco você abaixa a guarda, daqui a pouco você para de vigiar, irmãos, pode acontecer o que aconteceu com Sansão, né? Eu imagino que Sansão, ele falou, a carne, o desejo da carne, eu só vou pecar, só vou satisfazer, depois eu volto, fica tudo normal. Mas eu vou pecar, não vou pegar em Israel, porque todo mundo me conhece aqui em Israel. Eu vou lá para Gaza. Na época não tinha os meios sociais, né? As pessoas não conheciam como se conhecia hoje. Talvez só ouvia falar de Sansão. Ele chegou em Gaza, ninguém o conhecia. Quando a pessoa quer pecar, ela olha para cá, para lá, para lá, para lá, só não olha para cima, né? Mas Deus está olhando e o diabo também. E a Bíblia diz que quando ele estava lá em casa, que ele foi se deitar com aquela prostituta, os filisteus ficaram sabendo, cercaram a cidade, trancaram os portões e ficaram esperando ele lá. E eles imaginavam o seguinte: quando for de manhã que ele sair, a gente mata Sansão. Só que Sansão, a Bíblia diz que à meia-noite ele vestiu a roupa e ele foi embora. Por que à meia-noite? O normal ali é, se vai deitar com a prostituta, já pagou, fica até o outro dia. Mas como ele era um homem de Deus, eu creio que depois que ele pecou, veio a culpa, né? Veio o peso, veio o remorso, e ele não aguentou ficar naquela sujeira. Ele vestiu a sua roupa, e aí quando ele chegou na porta de casa, a porta estava fechada. E aí ele falou, os filisteus descobriram. E agora? Talvez ele se sentiu sem força. Eu imagino que ele orou a Deus, ele pediu perdão, ele se quebrantou, ele viu que Deus ainda era com ele, a unção do Espírito Santo estava com ele. E aí o que ele fez? Ele arrancou as portas, irmãos. As portas da cidade não eram portas como do banheiro, não, ou daqui. Irmão, as cidades eram muradas. Os muros de algumas cidades eram até 30 metros de altura,
as portas às vezes eram dessa grossura aqui. Então imagina aquela porta gigante. A Bíblia diz que ele arrancou com os braços e tudo. Sabe aquelas formiguinhas que carregam aquelas folhas desse tamanho, ela bem pequenininha? A cena é essa. Aquelas portas gigantes, pesava 2, 3 toneladas, ele colocou aqui e saiu carregando. E ele foi carregando e subindo o monte. O estudo mostra, irmãos, que era mais de 70 quilômetros, ele andando com aquelas portas nas costas. O que ele queria mostrar ali? Força. Ele queria mostrar que Deus era com ele. Ele queria mostrar que ele não está caído, que ele era forte. Então ele demonstrou algo ali. Não era para ele ter feito isso, porque muita gente era para ele ter quebrado aquela porta e ido voltar para o seu líder, falar com o sumo sacerdote: eu pequei, eu preciso de restauração, eu caí em pecado. Muitas das vezes, irmãos, a gente peca, e aí, quando todo mundo está falando, não, eu quero mostrar poder, eu quero continuar pregando, a pessoa tem pecado e continua cantando, tocando, continua exercendo o ministério, pegando funções que não era para ele pegar, né? E mostrando força: eu sou crente, eu não caí não. E mostrando poder, né? Ao invés de se retirar. Quando Pedro pecou, irmãos, ele se retirou e foi chorar. Mas muitos continuam no altar, continuam com funções, continuam fazendo a obra dele. Ou seja, ele não é curado. Então era para ele ter aberto aquela porta ali e procurar o líder espiritual dele, que eu creio que era o sumo sacerdote. Falar: ó, eu pequei, eu estou passando por essa situação, eu estou sendo tentado, eu caí. Talvez o líder poderia ter falado: não, então fica uns 2 anos aqui sem ser o juiz de Israel, vamos colocar outra pessoa, depois você volta, vai ser tratado. Mas ele não foi tratado, irmãos. Então esse é o ponto, que nós precisamos ser tratados. Se ele não foi liberto, aquele demônio estava ali, né? Ia derrubar ele de novo. E a Bíblia diz que o versículo seguinte já fala que ele caiu com Dalila, né? Então já foi uma prisão maior do que aquela. E resumindo aqui a história, a Dalila começou a persuadir ele 1, 2, 3 vezes, e ele brincando com o pecado, falando não, achando que tinha controle. No final ela persuadiu ele tanto que a Bíblia diz que ele revelou tudo, o segredo do coração. Por quê? A gente pergunta assim: por que Sansão foi tão burro de ter falado tudo, mesmo sabendo que ela estava armada com os filisteus? Porque toda vez que ele falava uma coisa que não era verdade, os filisteus vinham. Mas por que ele falou tudo? Sabe por quê? Porque ele é ser humano. Todos nós, irmãos, que se o diabo ele tem um negócio que é a perseverança, a persistência. Por isso que a Bíblia diz: não brinca com fogo. A Bíblia diz: fuja da prostituição, resista o diabo. Se você ficar, deixa eu voltar mais para cá. Não, se você ficar brincando, você vai cair. Não tem ninguém aqui que diz: eu tenho um controle. Irmão, você pode ter controle por 1 mês, por 2 meses, por 1 ano, por 2 anos, mas se você ficar ali, você vai cair, né? Eu preguei uma mensagem um tempo desse na igreja sobre tentação, e um dos pontos que eu coloquei lá para você vencer a tentação era de vários, né, que a Bíblia fala, mas eu coloquei um que era você colocar uma linha de segurança. Por quê? Digamos o seguinte, que aqui é o precipício, né, aqui na cadeia. Ao invés de eu ficar brincando perto do precipício, né, ali brincando com o pecado, eu coloco uma linha de segurança. Eu falo: não vou chegar nem até aqui, eu vou nem chegar aqui, vou ficar bem longe, né, para aí você não cair. Às vezes que a pessoa pensa: ah, não preciso não, vou ficar ali perto. Se você ficar perto, você pode cair, né? Uma vez eu fui na Chapada dos Guimarães, era jovenzinho, e aí o pessoal lá falou que lá tinha uma cachoeira bem grande. Eles falaram: vocês não podem passar dessa linha aqui não, porque uma repórter chegou perto dessa linha, escorregou, caiu e morreu, né? E a gente lá jovem, eu olhei para o amigo e falei: nós vamos passar da linha, né? Nós vamos chegar perto da linha, nós vamos passar, nós passamos mais, o negócio é escorregar. Deus é misericordioso, porque até hoje me dá um frio na barriga de pensar o tanto de besteira que a gente já fez na vida.
Mas tem gente que faz isso com pecado. Tem gente que não passa da linha do precipício, não. Ele chega mais perto, ele vai brincando. Então, lá na nossa igreja, a gente tem um negócio que a gente trata, como tem muitos jovens, a gente tem um negócio que chama romance real, que é o seguinte, ao invés de ter um namoro normal, a gente chama de um relacionamento sano, que só beija no dia do casamento. Quando o pastor fala marido e mulher, né, é um negocinho bem para proteger. Normalmente um romance real dura 6 meses. Eu estava falando com alguém essa semana. Falei, vale a pena, que você vai ficar quantos anos casado? Você tem 25 anos, você, digamos, vai viver 95 anos. Você vai viver ainda mais 70 anos, abençoado, vitorioso. De que adianta ficar 6 meses aqui no pecado? É porque homem e mulher, irmãos, sempre vai passando as barreiras, né? Você dá um beijo, depois aquele, mais aquele, né? E aí todo mundo sabe. É muito difícil. Então é uma proteção para eles. Eu falo, eu gostaria de ter isso no meu tempo, irmãos. E lá a maioria faz isso. Então é uma proteção. Mas aí tem pessoa que fica brincando. A maioria das quedas, estatisticamente falando, é em que local? Vocês imaginam? Quando a pessoa cai em adultério? É no trabalho. Estatisticamente falando, é no trabalho. É a pessoa ali, almoça com a pessoa todo dia. A pessoa dá um bombom, a pessoa dá uma carona, aí uma brincadeira na cozinha do escritório. Você vai deixando isso, irmãos? Eu tenho um controle, daqui a pouco está destruído. Ministério, casamento, vergonha, perde tudo. Então, ele, irmãos, ele foi brincando, né? E o diabo vai tentando, e foi tentando, e ele vai te tentando. E a Bíblia nos mostra que cortaram o cabelo dele, cegaram ele perdeu a visão e ele ficou empurrando o moinho, né? Em si. Irmão, uma coisa que o diabo faz, ele tira a visão. Às vezes, irmão, aquilo que você condenava, aquilo que você cria, com o tempo, parece que a pessoa vai se perdendo tanto. Eu estava conversando com um pastor, eu chamo ele de pastor ainda, mas ele não exerce mais um ministério. Ele tinha uma igreja, irmãos, tão bonita, né? Eu tenho meu irmão, era de lá, de lado. A igreja é grande, bonita. E aí nessas brincadeiras do trabalho, caiu, né? Perdeu a esposa acabou até morrendo, um tempo desse a eles. E ele me contando, ele hoje trabalha de segurança. Ele falando, pastor, alguém vai pregar para mim? Parece que eu não conheço nada da Bíblia. Parece que eu estou cego, a pessoa vai falando como se eu não entendo nada. E ele falando, irmão, que o que aconteceu com ele foi parecido com o que aconteceu com Sansão. Ele chegou um tempo, depois que ele caiu, que ele perdeu tudo, que ele não tinha dinheiro para pagar água, luz, e ele falou, pastor, eu estava um dia sem água, sem luz, no escuro, era o meu aniversário, ninguém se lembrou de mim. Ele falou, nem meu pai, que nunca esqueceu de mim, se lembrou. E ele falou que ele estava ali naquela escuridão, tinha uma velhinha, aí ele pegou um real, foi comprou um bolo na padaria, um pedacinho de bolo, colocou a velhinha, soprou, e ele começou a chorar e dormiu, né? E aí ele dormiu, foi quando ele viu, depois uma luz bem forte, chegou a voltar a luz, era Jesus entrando na casa dele, né, para restaurar ele. Isso já tinha passado, irmãos, mais de 10 anos que ele estava nessa situação. Então, querido, Sansão aqui perdeu a visão, empurrou o moinho, né, ficou andando em círculos. Às vezes pergunta, por que esse crente, a vida dele parece que não anda, irmão, só anda em círculo. Ele não consegue romper, ele não consegue vencer. As pessoas olham e não sabem, mas às vezes no oculto dele tem coisas que não foi tratado. E ele não fala para ninguém. E ele está andando em círculos, né? No final, ele se arrependeu, né? Matou mais na sua morte do que na sua vida, derrubou as 2 colunas. Glória a Deus por isso. Mas esse não era o melhor de Deus. Esse não era o plano perfeito de Deus para a vida dele. Às vezes você se arrepende, tudo, mas não vive tudo, irmãos, que Deus tem para você. Por quê? Porque não foi tratado. Pastor, como é que é curado? Ele foi perdoado. Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar contigo isso, irmãos. Como ser curado? Os irmãos lembram o texto que nós lemos em Tiago? Para você ser perdoado, você fala, pede perdão para Deus. Não é para homem, não é pastor, não é padre, não é papa. Você pede para Deus.
Mas para você ser curado, a Bíblia diz: confesse uns aos outros. E o contexto aqui é o presbítero, né? Não é você vai confessar para qualquer pessoa, porque se você confessa às vezes para o colega aqui da igreja, para o irmãozinho, o irmão fala: pensei que você estava bem, você está ruim desse jeito, então eu vou pecar também, né? Às vezes vai estimular o outro a pecar, ou a pessoa vai falar: não tem problema não, né? Você vai falar para quem? Para a sua autoridade espiritual, né? É para o teu pastor, é para a pessoa que é uma autoridade na tua vida. Você vai se abrir, mas o que ele vai pensar de mim? Irmão, não se preocupa com o teu estado, não se preocupa com isso, não. Preocupa com a sua libertação. Amém, amados? Procura para a tua libertação. Se você abrir o teu coração, você vai ser liberto. Quantas vezes, pastor? Irmão, eu digo isso, que você vai ter que ser até contínuo, né? Tem um pastor que eu admiro muito ele. Esse pastor, quando ele era mais jovem, já era pastor, mas ele sempre estava caindo em pecado nessa área sexual, né? Pornografia, masturbação, essas coisas. E ele sempre caía. E a igreja dele já estava grande. E aí, o irmão dele, que era o pastor principal, perguntou para ele: ô pastor, o negócio está indo bem, né? A igreja está crescendo muito. Aí ele falou bem triste, falou: era para estar bem melhor se eu não estivesse cometendo os pecados. Eu falei: que tipo de pecado? Ele falou: não, esquece, eu já estou sendo tratado por Deus. Não, eu quero saber. Aí ele foi e contou, né, que ele estava passando essa situação, sempre ele caía nesses pecados. Aí o irmão ouviu, orou por ele. Aquilo que ele não conseguia vencer, irmão, ele passou um mês, digamos, não sei exatamente foi um mês, mas digamos que ele passou muito tempo em Vitória. Aí caiu de novo. Aí depois de um tempo o irmão dele encontrou com ele: e aí, você está vencendo? Estou vencendo. Qual foi a última vez que você caiu? Ele falava: foi semana passada. Aí ele orava por ele, ele ficava forte de novo. E foi acontecendo isso várias vezes, até que ele falou para o irmão dele: vamos fazer o seguinte, toda semana vamos nos encontrar, e aí eu confesso o que está acontecendo, não vou contar só os pecados, não, até as tentações. Tentação não é pecado, mas é uma proteção. Ele começou a ser tratado por ele. Chegou um momento que ele estava tendo um pouco de dificuldade, ele falou: você vai ficar um pouco fora do ministério, né? Fica aqui em jejum, depois você volta. Irmão, depois disso, ele casou, né? Fez um romanceal, no caso dele, que era chamado de corte, só beijou a esposa dele no altar. Hoje ele tem um ministério assim, não é só no Brasil não, é fora do Brasil, em vários países do mundo, tem uma cobertura espiritual. Então eu quero falar isso contigo, de você abrir o teu coração. Às vezes você está passando um problema no teu casamento e tem uma aparência, você conta, irmãos, para o teu pastor, para a tua pastora, para uma pessoa que é um líder na sua vida. Você vai começar a andar em vitória, que às vezes você está ali, todo mundo tem uma aparência de força, você tem uma aparência que está bem, que está andando em vitória, aí do nada, pá, trai, do nada acaba o ministério, do nada não, irmãos, é porque estava ali que não era tratado, né? E isso acontece com todo mundo, irmãos. Todos nós precisamos ser tratados. Eu tenho um amigo que é um apóstolo que ele ia muito lá da nossa igreja, e um dia a gente estava voltando, irmãos, ele estava muito triste, só que ele nunca me falava isso, e ele começou, eu perguntei: como é que está o teu casamento, pastor, apóstolo? Irmão, ele começou a falar, daqui a pouco ele começou a gritar dentro do carro: minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, não sei o que, eu não estou aguentando, eu não suporto. Só que quando ele foi já falar, ele já estava no limite, né? E aí no final, nesse mesmo dia, ele falou: não me chama mais de apóstolo, eu estou entregando meu ministério, eu vou para a roça. Ele lá vendeu tudo, até comprei as coisas dele lá, e foi para a roça, né? Trabalhar com o irmão dele, deixou tudo, porque muitos anos aparentava o casamento deles, tudo. Ele, do jeito que ele chamava pastora, pregava para famílias, ajudava outras famílias, né? Eu imagino Sansão falando com famílias, irmãos. Então, nós todos, irmãos, precisamos ser curados. Então, tem que ter essa transparência, precisa dessa cobertura, porque às vezes você está dentro da igreja, mas você não se coloca debaixo da cobertura, não se coloca debaixo do guarda-chuva. Uma jovenzinha lá da igreja,
uma vez Deus me deu um sonho com ela, ela é uma líder. E aí eu vi ela, irmãos, fora da igreja, na chuva. E aí eu terminei, acordei, fui orar, e o Espírito Santo falou isso, né? Tem a cobertura, mas ela saiu debaixo da cobertura. E a Bíblia fala sobre as potestades do ar, irmãos, o inimigo fica atacando. Às vezes tem o guarda-chuva aqui, a sua liderança, mas você não se coloca debaixo, você sai, e aí o inimigo, irmãos, vai te atacando. Então tem que se colocar, tem que se humilhar mesmo, tem que confessar, abrir o seu coração, receber oração. Irmão, às vezes não é nem exortação, é só você falar e depois a oração. Você vai ver como que você vai vencer isso aí, que você talvez está há 10 anos sem vencer. Glória a Deus. E essa é um pecado, uma síndrome de líder. Acontece muito com o líder, que ele fica mostrando essa força. E a outra você bem mais rápido, que é a síndrome da caverna, que aconteceu com quem? Com Elias, não foi? Então Elias, amados, homem de Deus, né? Jejum, oração, orava, parava de chover, orava, depois chovia, fogo descia, era sustentado pelo Senhor, né? Matou os profetas de Baal, aquela autoridade, sabe, aquele ministério, homem de Deus. Você aí, né? Mulher de Deus, homem de Deus, o ministério gigante. Aí Jezabel fala: eu vou matar. Jezabel critica ele. O que ele faz? Se esconde, foge para a caverna, entra para dentro da caverna. Então isso acontece com quem? É o oposto. Às vezes os Sansãos da vida é os que aparecem, é os que querem mostrar força, que quer carregar, que quer continuar no altar. E os Elias, que é os que estão andando em santidade, em obediência, ao invés de ele ir para o altar, ao invés de ele assumir responsabilidade, ele vai para onde? Se esconde e vai para a caverna. Por quê? Porque alguém criticou. Porque às vezes uns jovenzinhos falou mal, é o líder dos jovens, aí vem uns 3 ali, começou a criticar. Aí está no louvor, alguém falou mal, então vou entregar o carro. Está cuidando de um ministério, está cuidando de uma igreja, alguém criticou, amado. Aí, quem tem a síndrome de Elias, não vou mais mexer. Eu vou ficar aqui na minha caverninha, ninguém me dá valor, ninguém me respeita, eu estou buscando a Deus, mas ninguém me dá crédito, ninguém me reconhece. Aí a pessoa se esconde. Isso é tanto diabólico quanto outro. Então, às vezes você vê na internet aí, esse cara aí não é crente e está pregando, esse aí andando todo torto, roubando e está pregando. Sabe por que ele está? Porque os que é certo está dentro da caverna. O que é certo tem medo de pegar um celular desse aqui e pregar uma mensagem, irmão, colocar no Facebook e colocar no Instagram, né? Ele tem medo, às vezes, de chegar lá na escola dele, chamar os jovens e fazer toda quinta-feira um culto com os jovens da sala. Ele tem medo, mano, de assumir a responsabilidade. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Então muita gente está estagnada porque tem o quê? A síndrome de Elias. Então quando o Senhor chamou Elias, que ele estava na caverna, o Senhor falou: Elias, sai daí. Ele chegou na porta da caverna e ficou, porque na cabeça dele era o seguinte: se alguém me criticar, eu volto para dentro da caverna. Se alguém falar mal de mim, eu volto de novo. Então às vezes é isso aqui, irmão. Pessoa totalmente sensível. Ninguém pode criticar essa pessoa. Por quê? Imaturidade. Irmão, se você pode ser a mensagem, a música que for, se você colocar na internet, pode ser a Aline Barros, não sei nem quem é os cantores que os irmãos gostam. O melhor cantor que você acha, a melhor música, tem 1 milhão lá de like, mas você vai ver lá uns 100, 200 dislike. Você pensa que diabo alguém vai falar mal de uma música dessa, né? Agora, e é crente, irmão, está colocando dislike. Uma pregação que cura a vida, que salva, que liberta, vai ter alguém escrevendo mal. Todo mundo vai ter crítica, todo mundo vai falar mal. Então, irmão, você não pode aceitar isso, né? Você tem que ser o quê? Corajoso. A Bíblia diz que o justo, ele é mais corajoso do que um leão, né? O ímpio, antes de falar mal dele, ele já está correndo, mas o justo não, é mais intrépido
do que um leão. Então o crente, amados, ele tem que ter esse espírito de coragem, de ousadia, coragem de entrar na presença de Deus, coragem de falar com as pessoas, coragem de falar com o diabo. Então o crente, ele tem que ser corajoso. Eu estava falando na escola de treinamento nosso na quarta, né, era sobre célula, e eu falando, o objetivo da célula é ganhar alma. Quando uma pessoa lá do mundo vai para uma célula, ele passa o dia no trabalho, chefe pressionando, metas, na casa dele é a mulher criticando, é o marido bêbado, é dívida, é doença, é problema daqui, problema de acolá. Quando ele chega na célula, ele tem que encontrar que ambiente, porque a atmosfera que ele estava era uma atmosfera do inferno. Quando ele chegar na célula, quando chegar na igreja, quando chegar no culto na tua casa, a atmosfera tem que ser uma atmosfera do céu. Glória a Deus. E eu falando, e aí quando ele chega lá, o líder está de cara feia, está bravo, está pagando saldo porque eles chegaram atrasados, porque não foram no culto do domingo. Ele vai, rapaz, está pior do que o meu chefe, né? Aí chega lá, a pessoa está triste. Eu falando, não, tem que ser um ambiente amoroso, tem que sentir abraço, alegria, né? A pessoa não pode ter tristeza, melancolia. Eu fiquei sabendo da história de uma célula lá em BH, que o visitante chegou lá, aí eles tinham colocado a música do pastor Antônio Cirilo, né, que é muito espiritual, e aí colocaram a música, apagaram as lâmpadas, e aí cada um começou a chorar num canto, né, falando em língua, chorando, e o visitante olhando. Aí quando perguntar para ele no final, e aí, você vai voltar semana que vem? Eu falei, vou não, é muito triste essa célula, o cara não entende. Quando tem coisa, meu, que é você na oração, no monte, né? Então, ele tem que ter alegria. Eu falando isso para ele, eu falei, tem que ter fé, irmão. A pessoa chega, ela fala, o meu casamento está ruim. Irmão, Jesus vai mudar teu casamento. Eu estou doente, Jesus vai curar, meu Deus é maior. E aí quando os testemunhos começarem a chegar, que tiver alguém com problema no casamento, vai falar, vai lá, que lá naquela igreja, Deus restaura o casamento. Lá na igreja Deus está curando, lá na casa daquela pessoa, ali tem milagres. Então, o crente, amado, ele tem que ter fé, ele tem que ter coragem. Então não aceita essa síndrome, nem da de Elias, nem da de Sansão. Então, como eu sei que os irmãos são crentes, servos de Deus, não faz como Elias, não deixa o Sansão assumir a posição, não. A posição que é sua, mano. Então se levanta e assume essa posição. Glória a Deus. Eu quero orar contigo nesta noite. Fica de pé, querido. Glória a Deus. Levanta as suas mãos. Glória a Deus. Eu quero que nesta noite, se você está passando por uma situação como essa, teve um irmão que disse para mim, pastor, estou nas duas. Quando eu não estou numa, estou na outra. Eu estava na de Sansão, depois eu fui para a caverna. Irmão, se você está passando por uma situação de sanção, você está querendo, eu vou ser forte sozinho, não, mas você vai pedir ajuda agora para o Espírito Santo, e você vai fazer um compromisso, de você se abrir com o teu pastor, com a tua pastora, glória a Deus, de você abrir o teu coração, pedir ajuda. Nós não somos uma ilha, nós precisamos um dos outros. Glória a Deus, a Bíblia diz que como a espada afia a espada, se um homem afia o outro homem, nós dependemos uns dos outros. Glória a Deus. Abre o teu coração agora, pede ajuda. Talvez se você está dentro de uma caverna e não está querendo colocar a mão no arado, não está querendo se envolver, nesta noite você vai falar, Senhor, eu vou sair dessa caverna. O Senhor me chamou para ser profeta, para ungir, para levantar pessoas, para ganhar pessoas para Jesus. Eu não vou ficar escondido, não vou deixar o inimigo me intimidar. Glória a Deus, pode começar a orar, pede ajuda ao Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Pai, traz cura nesta noite. Pai, levanta, Jesus, aqueles que estão dentro de uma caverna. Senhor, vai arrancando, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão com síndrome de Sansão. E, Senhor, meu Deus, que ao invés de buscar, Senhor, meu Deus, ao invés de voltar, se pedir ajuda, está querendo mostrar força, está querendo, Senhor, meu Deus, aparecer. Senhor, nesta noite, que teu Espírito venha tratar, que teu Espírito, ó Deus, vem tirar o teu filho, a tua filha desta situação. Vem abrir os olhos espirituais deles. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Oh Senhor meu Deus, Espírito Santo, leva cada um de nós a cairmos em si, gera a convicção dos nossos pecados, gera o arrependimento, Senhor, gera a confissão, gera o abandono, que nesta noite haja cura, que nesta noite haja libertação, transformação, vidas estão sendo tiradas da caverna, vidas estão sendo libertas pelo poder de Deus, Jesus. Senhor, faça uma grande obra nesta noite, manifesta o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, glória a Deus, Pai. Sim, meu Deus, é verdade. Glória a Deus, Pai. Jesus, cada um do Senhor dos nossos líderes, Pai. Oh, Jesus, sabemos que o diabo tem investido, Deus, de forma diferente, meu Deus. Porque a vida dos nossos amados, ó Deus amado. Mas nessa noite, Senhor Jesus, amado, iniciamos, Pai, meu amado. E concordamos, Senhor, aceita, Senhor, dos inimigos dessa igreja, meu Deus. Meu Deus, aqueles que não estão aqui, Senhor, alcance também, Pai, meu amado. Oh, Jesus, que cada de nós, Senhor, meu amado, sejamos fortalecidos em Ti, meu Deus, como a Tua palavra fala, Senhor, confessando, Senhor, os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura, Senhor Jesus. Desde já, Senhor, meus amados, nos repreendemos, Senhor, meus amados, toda ataque do inimigo, toda acusação, Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero uma igreja sarada, meu Deus amado. Uma igreja, Senhor Jesus, onde há, Senhor, meus amados, líderes maduros, Senhor, fortes, Pai, meu amado, dependentes do Senhor, ó Deus amado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, se estamos, Senhor, andando na nossa própria sabedoria, Senhor, se estamos andando, Senhor, meus amados, conforme a nossa própria vontade, Senhor, hoje, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, Deus amado, abre os nossos olhos, Pai, meu amado, nos dá a visão do alto, levanta a nós, para que possamos, meu Deus amado, conduzir, Senhor, da melhor maneira, Senhor, da maneira que o Senhor quer, meu Deus amado. Pai, cada líder, Senhor, sendo espelho, Senhor, para cada liderado, meu Deus. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, no Teu propósito, Senhor, Deus amado, para essa igreja, Senhor Jesus. E cremos, ó Deus, que cada um dos que estão aqui, Senhor, são importantes, Pai, meu amados, nesse contexto, Senhor, Deus amado, de crescimento, Senhor, de mudança, Senhor, de cura, meu Deus amado. Oh, Jesus, de crescimento, Senhor, de amadurecimento, meu Deus amado. Senhor, como poderemos, Senhor, Deus amado, falar o nosso liderado, Senhor, se não há maturidade em nós, Senhor, Deus amado. Se nós, Pai, amado, não aguentamos, Senhor, com palavra dura, meu Pai. Senhor, nos faça, Senhor, fortes, Deus amado. Intrépidos, meu Deus amado. Oh, Jesus, mas também simples, Senhor, e humildes, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Senhor, porque esse é o desejo, Senhor, Jesus amado, do Teu coração, Senhor. Que vidas sejam salvas, Pai amado. Que mais pessoas sejam alcançadas, Pai amado. Não, Pai, para que a placa da igreja apareça, Senhor, no nome dos pastores, Pai, ou o nome do líder, Senhor Jesus. Mas para que vidas sejam, Senhor, Deus amado, alcançadas, Senhor, para o Teu reino, meu Deus. Clamamos a Ti, dispersa-nos, Pai amado. Senhor, cada um de nós, Senhor, Deus amado, tem essas falhas, Pai amado, que precisam ser tratadas, Pai, Senhor, para que haja, Senhor Jesus amado, realmente um novo funcionamento, Pai amado. Pai,
Deus falou na sexta-feira passada com a gente, maravilhosamente, e hoje não foi diferente, né? Uma palavra muito forte, mas tem que começar por isso mesmo. Talvez eu ministrei uma palavra aqui, o título dela é Curados para Servir. Não podemos servir se não formos curados primeiro, né? Nós só podemos curar pessoas se nós formos curados primeiro. Então é basicamente isso aí que o pastor ministrou, né? Tem que começar por nós. A mudança tem que começar em nós, porque nós queremos que as outras pessoas mudem, né? Nós somos testemunhos de Cristo, testemunhas de Cristo, os verdadeiros testemunhos de Jeová, não é verdade? Então nós temos que testemunhar, nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Deus, né? E o Senhor tem falado muito com essa igreja, tem falado muito sobre crescimento, mas para isso, as promessas de Deus para cá é muito grande. E sair daqui, lugar maior, tal. Essas são as promessas de Deus. Deus falou que ressaltar várias vezes isso. Agora, o que nós precisamos para fazer isso acontecer? Está dentro do centro da vontade de Deus, né? Está dentro do centro da vontade de Deus. Nós temos que frutificar, nós temos que gerar, nós temos que sair da mesmice, nós temos que entender que eu, por exemplo, às vezes a gente fala no altar, olha, eu estou me conformado, né? Já ouviram a gente falar aqui no altar, né? Nós somos inconformados com a igreja do estado que está, com poucas pessoas, nós somos inconformados. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar, a gente precisa frutificar, a gente precisa multiplicar, e para isso acontecer, é justamente isso que nós estamos fazendo. É uma escola onde nós iremos aprender a fazer isso, a essa multiplicação, a essa frutificação. Eu louvo a Deus porque pelo tempo que nós estamos aqui e pelo tempo que antes da gente chegar, nunca tivemos uma escola de líderes aqui, pelo que eu saiba não, né? Então é algo inédito para nós. Nós estamos com uma oportunidade, como dizem, nós estamos com a faca e o queijo na mão, meu irmão. É só cortar e ó, botar um em cima do outro. É bom o queijo com, por exemplo, com goiabada, né? Queijinho com goiabada lá, a faquinha só esperando cortar e comer. É muito gostoso. Então assim, Deus está nos dando uma oportunidade de mudança, de crescimento, de multiplicação, sabe? Coisas novas. Ele está nos dando essa oportunidade. Eu estava, a cada coisa que eu vejo na televisão, assim, a globalização, o mundo mudando, as pessoas mudando de pensamento, aceitando tudo que o inferno está lançando, eu vejo que Jesus, há quem diga assim, que Jesus não está voltando, Jesus voltará, né? Tem alguém que diz assim, ele não está voltando, ele voltará. Bom, que ele está voltando, ele voltará, isso é fato. O que nós temos que entender? É que as coisas estão acontecendo, as leis estão sendo aprovadas contra a igreja, contra o povo de Deus, e nós estamos fazendo o quê? Jesus está voltando. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. E isso aqui que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade riquíssima, meu irmão. Porque muitos ainda não entenderam que, por exemplo, se tiver um show ali, se tiver fulano que vai cantar ali, se tiver ciclano que tem um renome que vai pregar ali, lota, super lota, né? Eu já fui em show do evangelho vários, bacana, gostava, pulava, aquela doideira toda, mas e aí, né? Eu já fui em grandes congresso, né, de pregadores, beleza, bom, maravilhoso, uma bênção, mas isso aqui, irmão, ó, é muito melhor. Estar sentado numa cadeira de uma igreja e alguém ensinando você, ensinando a gente, né, aprendendo, a gente aprendendo a palavra, a gente aprendendo como frutificar, como gerar, como multiplicar, é muito melhor do que estar no fogo ou de que estar sentado, sei lá, numa cadeira de uma grande igreja de 5.000 pessoas, ouvindo um grande pregador, né, que veio de fora, que vai levar uma oferta talvez de 100 mil reais para casa.
Isso aqui é muito melhor, sabe? Nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos nos alimentando dentro de casa, sabe? Então, valorize isso. Eu peço para você, valorize mesmo. Consiga entender. Se você ainda não entendeu, eu peço ao Espírito Santo, me faça entender o que é aquilo, me faça entender o que nós estamos projetando no futuro. Ele vai te mostrar, além do que a gente também vai mostrar para você o que é, qual é a finalidade de tudo isso aqui. A finalidade de tudo isso aqui, meu irmão, é multiplicação, é frutificação, é crescimento. Agora, para tudo isso acontecer, nós temos que lavar as roupas aqui, né? Nós temos que lavar a roupa aqui, nós temos que sarar aqui, nós temos que perdoar um ao outro aqui, nós temos que, sabe, é aqui. E depois lá fora, nós vamos nos deparar com pessoas, né, que a gente precisa curar elas. E nós já vamos ter o antídoto, né? O antídoto não, vamos ter o remédio, né? Vamos ter o remédio que vai curar. A gente já vai levar esse remédio que vai levar, esse remédio é Jesus. Amém? Então, pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma palavra assim muito forte mesmo essa palavra de hoje. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um de nós aqui. Amém? Louvo a Deus pela tua vida. Próxima sexta estamos aqui novamente. Vou conversar com o pastor, né? Porque preciso também ver esse convidado do pastor. O pastor está vindo aqui, irmão. Ele não cobrou 100 mil reais para estar aqui. Ele não cobrou 100 mil reais para estar aqui ministrando para nós. De jeito nenhum, até porque também não tem condição de pagar, né? Mas o pastor, de bom grado, coração aberto, né? Sai da sua igreja, da sua casa, do meio da sua parentela, vai para uma terra que ele conhece, né? E vem ministrar uma palavra para a gente. Então, nós só queremos agradecer, pastor. Muito mesmo, tá? E que haja entre nós uma aliança, né? Nós pregamos na igreja do pastor lá com uma bênção. Nós pregamos lá no sábado, lá com umas 200 pessoas, o senhor falou lá, né? A igreja estava lotada. Quando eu cheguei lá, não que eu quisesse sentar, mas não tinha lugar nem para me sentar. Eu procurava assim, onde é que eu vou sentar? Eu fiquei quietinho ali na minha, tranquilo, de boa, não tenho problema com isso. Até a irmã arrumou um lugar, eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui está a irmã em pé mesmo. E a igreja lotada. Mas quando foi no domingo, ele disse que já tinha 300 pessoas na igreja. E realmente, quando o pastor falou que a igreja tem muito jovem, tem isso. Lá tem muitos jovens. É uma bênção. Então, quero levar a turma daqui lá, viu? A gente cultuar a Deus juntos, também os jovens daqui conhecerem lá, trazer de lá para cá, e vamos construir aí uma aliança entre nós, viu, pastor? Em nome de que depender da gente aqui, pode contar com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse alimento espiritual. Quero te agradecer pela palavra, Senhor, que foi ministrada através do teu servo, Pai, com sabedoria e entendimento, de fácil entendimento, muito bem explicado. Senhor, eu quero louvar a Ti, a Deus, pela vida do pastor Edmilson, pela sua esposa, seus filhos, o seu ministério, a sua igreja, a sua vida secular, Pai. Senhor, nós ministramos sobre a vida do Teu Filho, a bênção, a graça, a abundância na vida do Teu Filho, Pai, prosperidade, ó Pai, espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Deus, ó Deus, que essa unção que está sobre ele, meu Deus, essa chama, esse fogo, nunca se apague, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos também toda a nossa liderança dessa igreja, a todos que estão aqui, aqueles que não puderam, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, e que, ó Deus, possamos, ó Pai, nos unirmos a cada dia mais em prol, ó Deus, de um projeto, ó Deus, de um projeto ministerial, de um projeto de igreja, Pai, para Deus, crescimento, multiplicação, Pai. Nós oramos assim, Senhor, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, está encerrado. Tem um lanche ali atrás, acho que a irmã trouxe foi cuscuz com ovo, meu Deus do céu. Não, foi torta. Glória a Deus.